Muito boa tarde a todas e todos. É um privilégio estar aqui junto com o professor Pedro Dalari e com as nossas colaboradoras e colaboradores, a Paula, a Kelly, o Rafael, e darmos início a essa segunda aula do nosso Temas e Práticas em Relações Internacionais. O professor Pedro Dalari, na última aula, apresentou não só os objetivos, mas também os valores que estão imbuídos na preparação dessa disciplina. Uma disciplina, como ele bem disse na última aula, ela vai muito além da instrução e do conhecimento. É uma disciplina que procura trazer alguns subsídios para a construção de um projeto de vida. E é por isso que, no formato que ele apresentou, cada um dos expositores dedicará os primeiros 15 minutos para a sua trajetória, os desafios que ele enfrentou, os resultados que ele alcançou, os impactos que ele gerou. E a partir dessas trajetórias, nós esperamos que vocês se inspirem para construir suas próprias trajetórias. É claro que cada um dos que está presente nesta sala e na sala ao lado constitui aquela minoria que não só ingressou numa universidade pública, mas que tem o senso de responsabilidade do retorno que devem dar à sociedade. Nós, da coordenação, tivemos a possibilidade de ler os questionários respondidos até o dia 2 de agosto e pudemos perceber a generosidade da maioria. Uma generosidade que dizia não só eu quero me realizar, mas eu devo retornar à sociedade parte do que ela investe em mim como integrante dessa comunidade uspiana, onde cada um de nós, cada contribuinte, traz parte dos seus recursos para nos financiar. Esse semestre é dedicado a tendências, rupturas e desafios. Tendências como a demografia, rupturas como a tecnologia, desafios é como encontrar soluções para problemas até hoje nunca ainda equacionados. Para poder lidar com tendências, rupturas e desafios, o que se espera é uma conexão entre o passado, o presente e o futuro. O passado através daqueles que são hoje mitos positivos. Em cada uma das faculdades que vocês frequentam, vocês vão encontrar egressos que representam esses mitos positivos. O presente através da análise da conjuntura, mas a construção do futuro são aquelas decisões que são tomadas e que têm um impacto de curto, médio e longo prazo. O caso ambiental, que nós chegaremos a ele daqui a pouco, é um desses exemplos. Na aula de hoje, além de apresentar alguns dos expositores, em complemento à exposição que foi feita na última aula, nós vamos abordar 4 grandes dimensões. Primeiro, a demografia. Depois, a geografia. Em seguida, a tecnologia. E, finalmente, a economia. Em outras palavras, antes de enfrentar uma situação, o exemplo que nós queremos dar a cada um de vocês é que convém olhar primeiro para as pessoas. A evolução extraordinária da demografia brasileira que não tem comparação em escala mundial. E que a nossa geração fez o que podia, mas não fez o suficiente. Aprova os desafios sociais que estamos enfrentando. A geografia, que inclui a ecologia, a nossa realidade geográfica, a nossa extensão geográfica, que nos torna menos sensíveis aos custos da inação.
por acreditar que nós temos recursos abundantes e que nós podemos procrastinar decisões porque a natureza nos privilegia e temos condições de viver num país onde a sua cidadania não conhece suas fronteiras. Pedro Dallari falava na última aula daqueles que trabalham na Holanda, vão para a Bélgica, almoçam num outro país. Não é o caso do Brasil. O Brasil é um país onde a grande maioria vive sem conhecer nem mesmo as fronteiras do seu estado. Isso não é uma vantagem comparativa. Isso é um desafio que cada um de nós vai ter que enfrentar. A tecnologia com suas rupturas. Nós vamos ter uma das palestras sobre os impactos da economia digital, sobre o impacto de 5G, o impacto de blockchain. Essas são rupturas que nós não temos a menor possibilidade de prever as consequências que isso terá sobre as mentalidades das novas gerações. E, portanto, elas criam oportunidades extraordinárias para fazer a diferença. E essa multidisciplinaridade nessa sala, dos engenheiros que gostam de consertar, das humanidades que gostam de entender as pessoas, dos economistas que pensam em modelos, dos administradores que têm que resolver problemas para construir uma solução de curto ou de médio prazo. Essa multidisciplinaridade, se for bem aproveitada, pode gerar grupos que poderão acompanhar as suas trajetórias além dessa disciplina, além dessa universidade, que é a característica dos imigrantes que vingaram. Nessa nossa apresentação, nós vamos terminar, depois de passar por essas dimensões, submetendo a vocês a ideia que nós somos todos imigrantes. Alguns são imigrantes da geografia, vieram de outros continentes ou vieram de outras cidades. Mas nós somos todos imigrantes porque estamos passando de uma era para outra era. A tecnologia está fazendo que daqui 10 a 15 anos, esse mundo que nós conhecemos hoje desaparece. E surge um outro mundo com uma realidade que certamente vocês conhecerão melhor do que nós. Agora, aqueles que visitam o Museu da Imigração e procuram entender como deram certos aqueles imigrantes que vieram do Japão, vieram da Europa em crise, vieram dos Estados Unidos, vieram da Europa do Leste, como eles conseguiram dar certo no Brasil? É porque eles tiveram 3 precondições que eles podem nos ensinar. A primeira dela é que eles tiveram valores. Valores de enfrentamento das adversidades. A segunda, porque eles cultivaram relacionamentos. A terceira é porque eles tinham competências críticas que ajudaram eles a atravessar os mares revoltos até chegar a um porto seguro. E mais do que isso, nessa pequena maleta que eles trouxeram para o Brasil, porque eles não podiam trazer muita coisa, deixaram sempre um pequeno espaço para aprender durante a sua viagem. Então, o que nós faremos ao longo dessas próximas 40 minutos, dentro do ritual dessa disciplina, e, portanto, até às 6h30, e depois abrimos para perguntas e respostas, e se não tiver perguntas, nós vamos fazer as perguntas. Porque nós vamos pedir para alguns de vocês responderem o questionário do dia 2 de agosto, onde vocês responderam quem eu sou, como pretendo ter uma vida significativa, o que eu espero dessa disciplina. Essas são as perguntas que nós recebemos e que nós vamos estimular alguns de vocês a compartilhar as suas respostas. Professor Pedro apresentou para vocês a disciplina e a qualidade da apresentação, que não me surpreende, demonstrou o quanto nós nos complementamos depois de quase 12 anos dessa disciplina. Porque eu não teria feito melhor do que o professor Pedro na apresentação dessa disciplina da última semana.
O que nós temos, além dos 2 primeiros meses que foram apresentados, é no mês de outubro, Tiago Mecenas, que é da Invest São Paulo, aqui perto, e que é ex-aluno do IRI, foi para o Reino Unido, fez seu doutorado em economia na Universidade de Sussex e hoje é um dos principais dirigentes da Invest São Paulo. Então, nós escolhemos um egresso do IRI para apresentar o tema das tendências e rupturas na área de investimentos. Em seguida, Elbia Ganum, também engenheira, tratará das energias renováveis. Foi mencionado na última aula o tema que o Bruno Ramos vai abordar, que é a questão das tecnologias 5G. João Eduardo Ferreira, com tecnologia digital, ele é um dos principais pessoas no Brasil que lida com essa interoperabilidade de dados. Nós teremos uma apresentação já em novembro, quando o Brasil estará à véspera da participação da COP25 em Santiago, relativo ao Acordo de Paris. Nós vamos voltar a esse tema ainda hoje, mas quem se lembra, no final do ano passado, durante essa campanha polarizada que ainda não terminou, porque nós estamos vivendo como se ainda estivéssemos em campanha num país fragmentado, polarizado, se dizia que o Brasil sairia do Acordo de Paris. Hoje, isso já não está mais acontecendo, não só pelos valores, mas pelos interesses do Brasil. Quando nós formos abordar o acordo Mercosul-União Europeia, e vocês vão ter uma das 3 perguntas sobre esse tema, nós distribuímos os 2 documentos sobre o mesmo fato. Uma análise do Ministério de Relações Exteriores e uma análise de Bruxelas sobre o mesmo acordo, dizendo coisas diferentes. Brasília dizendo que meio ambiente e leis trabalhistas é importante, mas se não for cumprido, o acordo continua. E Bruxelas dizendo, se não tiver o cumprimento do Acordo de Paris e relações trabalhistas alinhadas com aquelas que são praticadas na Europa, isso coloca em risco o próprio acordo. E nós vamos pedir para vocês ler a página 14 da interpretação do MRE e as 3 páginas da Comissão Europeia e interpretar as diferenças que há entre uma e outra dentro da essência do que é essa disciplina, temas e práticas. E cabe a cada um de vocês tomar uma decisão sobre o que, na opinião de vocês, deve ser feito para que esses acordos multilaterais, tão importantes para o Brasil, possam vingar, levando em conta a realidade que nós estamos. Finalmente, teremos a Cláudia Costin, que é do Centro de Pesquisa em Educação da Fundação Getúlio Vargas do Rio, egressa da GV, e que traz os desafios da educação pela experiência que ela teve na Amazônia e o impacto que isso tem em ranking como PISA para o Brasil. A última aula, já foi citado, é uma aula onde vocês se tornam os atores. Nós dividimos vocês em grupo, cada um vai escolher um dos temas da disciplina e vocês vão fazer um pequeno resumo gravado e disponibilizado como as aulas pelo IPTV e pelo YouTube. Vocês podem visitar essa apresentação feita no ano passado. Recomendo fortemente essas visitas que estão no Moodle de 2018. Os vídeos são fantásticos. Alguns deles já visitados por mais de centenas de visitantes, mas para quem quer se preparar bem para essa disciplina, a cada tema, além de fazer as leituras prévias, gaste 45, 50 minutos visitando os vídeos associados ao tema que vai ser coberto. Vocês vão se encantar com a qualidade do conteúdo. Vamos agora para a nossa apresentação, cobrindo essas 4 grandes dimensões, que é o tema da demografia, da geografia, da tecnologia e da economia.
A primeira imagem é o presente que o Barão de Mauá deu ao Dom Pedro II em 1874, quando ele deu a ele amostras dos cabos submarinos existentes no mundo naquele momento. Cabos submarinos era a forma de transmitir informações de continentes, entre continentes, e nós vamos ver na próxima imagem, no próximo diapositivo, aonde se encontra essa caixa. Nós vamos valorizar muito os museus. Os museus é um lugar de aprendizagem. Os museus são espaços de conhecimento onde nós associamos objetos à história. E aqueles que vão poder, ao longo deste semestre, ir para o Rio ou visitar alguns dos nossos museus, poderão fazer uma conexão entre passado, presente e futuro. Nós vamos abordar aqui o Museu Histórico Nacional, mas também nós vamos abordar o Museu do Futuro, com tudo que o Museu do Futuro oferece em termos de novas tecnologias. Esses cabos submarinos permitiam a comunicação, e se vocês vão perceber, os fluxos migratórios seguem o caminho dos cabos. Isto é, aonde os cabos submarinos estavam sendo instalados, os fluxos migratórios iam se viabilizando. E não é por acaso que quando os imigrantes sírios, ou mesmo africanos, procuram o Mediterrâneo para se dirigir para a Europa, vai ser através de GPS ou através de uma comunicação digital que eles vão poder se orientar para chegar a, quando conseguem, chegar a algum destino onde são recebidos geralmente por compatriotas que vão recebê-los. Próxima. Aqui nós temos, no Museu Laçar Segal, o navio dos imigrantes. E vocês vão ver, aqueles que forem visitar esse museu, a melancolia dos imigrantes. O medo, o receio do incerto. O que é o desconhecido. Mas são eles que vão acabar, em grande parte, e são os vossos ascendentes, em muitos casos, e que fizeram com que o Brasil chegasse até o fim do século XX com essa extraordinária transformação econômica, social, política. Vamos a alguns conceitos, porque terminologia é importante, e nós vamos começar com algumas palavras. Tendência é a direção para a qual um sistema tende a mover-se. Demografia é uma tendência. Nós podemos prever razoavelmente, como veremos daqui a pouco, aonde nós vamos chegar em 2100, porque a demografia é previsível. Rupturas. Uma interrupção de continuidade, gerando imprevisibilidade e incertezas. Um tema que o professor Pedro, na última aula, insistiu várias vezes. A tomar decisão na incerteza. A ação no quadro de imprevisibilidade. Riscos. A possibilidade de ocorrer um acontecimento futuro e incerto. Os riscos fazem parte do processo de tomar decisão. E o que nos ajuda a enfrentar os riscos é a nossa identidade. Quem somos, de onde estamos vindo, para onde vamos. Quando um comandante está dentro de um avião e começa a enfrentar uma tempestade, a pior coisa que ele pode fazer é evitar a tempestade sem saber para onde vai ser a saída. Aquele que vai ficar dentro e procurando o melhor caminho, porque ele sabe qual é o seu destino, poderá sobreviver. Mas aqueles que vão procurar contornar as tempestades, como quando nós estamos no labirinto e nós ficamos procurando sem determinação uma saída, o risco é perder a nossa energia e não chegar a um porto seguro ou a um aeroporto. Isso nos leva ao custo da inação. O ônus decorrente da inércia diante de um risco. Essa é um dos ônus que o Brasil está pagando por ter procrastinado várias decisões. Hoje, o grande debate que ocorre nas reformas, chamada da tributária, da previdência, é porque no passado nós deixamos de tomar decisões ex ante. E hoje
as decisões tomadas são muito mais dolorosas. Daí a importância de egressos dessa universidade terem uma postura prospectiva, antecipatória, proativa. Pessoas que olham à frente dos outros. Pessoas que estão com o farol alto e baixo ligado ao mesmo tempo. Olham para o curto prazo, mas também já olham para um destino mais longínquo. É o que se espera dos egressos desta universidade. É ter a postura de antecipar. Independente das áreas de conhecimento que vocês abraçaram. Agora vamos para termos modelo, sistema, processo e governança. Primeiro, o modelo, coisa que os engenheiros conhecem bem, é uma interpretação simplificada da realidade. É o caso do arquiteto, é o caso do engenheiro, desenha um modelo. O sistema é um conjunto de elementos interdependentes de modo a formar um todo organizado. E um processo significa um método, um conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo. Nós sublinhamos esses três conceitos porque em muitos casos são tratados como sinônimos, como se um dizia igual ao outro. Não são sinônimos. Modelo simplifica a realidade. Sistema são elementos interdependentes para formar um todo organizado. E processo é uma sequência de etapas para atingir um objetivo. E isso vai ser determinante para o quê? Para a governança. E a governança é a combinação de regras, processos e comportamentos imbuídos de valores para exercer o poder e alcançar resultados. E aí precisamos definir o poder. É claro que há vários conceitos de poder. Mas quando nós perguntamos o que é poder, a tendência nossa é pensar no poder como mandar nos outros. E o que nós aprendemos, junto com os pioneiros que fizeram a diferença, é que o poder é mais mandar em nós mesmos do que mandar nos outros. E nós disciplinarmos o nosso projeto de vida antes de querer influir nos outros com nossas decisões. Da mesma forma que a riqueza não é acumular bens materiais, mas a riqueza é ter o suficiente para viabilizar seu sonho. E a sabedoria não é acumular conhecimento, mas é valorizar o conhecimento do outro que pode viabilizar um projeto coletivo. Portanto, essas palavras de poder, riqueza e de sabedoria, elas nos acompanharão ao longo dessa apresentação. Vamos para a próxima. Tendências mundiais que estão para ocorrer, independentemente das... É lógico que pode haver imprevisibilidade. Nós estamos indo para os 9 bilhões de habitantes em 2050, provavelmente 11 bilhões lá por 2100. Grande parte da população mundial em aglomerados urbanos, isso já está acontecendo no caso do Brasil. O mundo deve duplicar a produção de alimentos. E aí nós tivemos ontem, e vamos ter no dia 7 de novembro, uma jornada sobre a questão florestal. O que o professor Pedro Brancaleão e o professor João Meto, um vindo da Exalc e outro vindo do INPE, afirmaram e comprovaram que a agricultura e meio ambiente são complementares e não são conflitantes. E o professor Pedro Brancaleão, como coordenador do Centro de Pesquisa Florestal de Floresta Tropical, nos diz o seguinte: com a mecanização da agricultura, com a utilização da chamada agricultura de tecnologia fina, ou agricultura inteligente, nós vamos deixar de utilizar muitas terras que não são eficientes. Porque as máquinas com GPS que estão sendo desenvolvidas, que utilizam uma baixa quantidade de mão de obra, precisam de terras específicas para uma produção eficiente. E, portanto, nós vamos abandonar muitas terras que podem ser recuperadas dentro dos objetivos do Acordo de Paris, que são os 12 milhões de hectares que o Brasil se comprometeu a recuperar. Portanto, aqueles que dizem que precisa destruir florestas para produzir alimentos, a evidência da ciência mostra o contrário. É que nós,
para termos mais alimentos, preservando a floresta, nós preservamos o clima, preservamos a biodiversidade e aumentamos a competitividade do Brasil em termos de produção de alimentos. A próxima tendência é o transporte. E o transporte, além de automóveis e de caminhões, nós estamos hoje vivendo uma tecnologia de mobilidade inteligente em cidades inteligentes, que certamente faz parte dessa tendência. Vamos agora para a questão demográfica. O que nós vamos encontrar na demografia? Nós falamos de 9 bilhões em 2050 e algo em torno de 11 bilhões em 2100. 2100, alguns de vocês poderão estar presentes nesse momento. E se não são vocês, certamente filhos, netos estarão chegando ao século 22. Portanto, nós não estamos falando de um horizonte longínquo sobre o qual nós não temos responsabilidade. Nós estamos falando de um destino no qual vocês estarão se dirigindo. A África vai dar o maior salto. Veja que a África hoje é 1 bilhão e 200 e ela vai em 2006 para 4 bilhões e 400. Esse é um fenômeno geoestratégico ainda não equacionado. Porque é claro que se o desenvolvimento na África, no Sahel, não prosperar, é claro que a pressão migratória vai ser absolutamente incontornável. Especialmente num continente europeu, onde a idade média vai aumentando e onde os mais idosos precisarão de juventude ou para trabalhar ou para ajudá-los na sua existência. Portanto, nós temos aqui um tema a ser equacionado, que é essa evolução da África de 1 para 2 e de 2 para 4 bilhões. A Ásia se mantém mais ou menos igual, a Europa vai decrescendo a sua população, a América Latina cresce ligeiramente, a América do Norte continua atraindo imigrantes, nós nos referimos aí aos Estados Unidos e Canadá, e, finalmente, a Oceania se dobra, mas como é uma pequena área, vai de 41 a 72 milhões. Vamos agora para a próxima e ver o Brasil. O Brasil cresce até 2050, mas a Agência da ONU da Demografia, ela antecipa um decréscimo da população brasileira. Isso não considera fluxos migratórios, como aqueles que estão vindo de outras regiões do mundo ou de países limítrofes, onde, caso não tiver uma explosão desses fluxos migratórios, nós enfrentaremos um problema semelhante à Europa, que é decrescer de 232 milhões a 190 milhões, porque nossa taxa de reprodução está diminuindo consideravelmente. É claro que nós não estamos dizendo que há fatalidades. Políticas demográficas, políticas migratórias, quem leu o artigo 2, 3 dias atrás do Roberto Teixeira da Costa, na página 2 do Estado, defendendo o Brasil como um país de recepção de imigrantes, inclusive gerando emprego em Roraima e outras regiões do Brasil, mostra bem que são decisões de política pública a ser tomada. Agora vamos apresentar a vocês o quanto o Brasil é atípico em comparações internacionais. Não há país no mundo que cresceu de 40 milhões de habitantes em 1960 para algo em torno de 210 milhões de habitantes em 2100. E se nós olharmos as últimas 5 décadas, passamos de 90 milhões para 210 milhões em menos de 50 anos. Não há modelo em lugar nenhum do mundo que oferece soluções para esse crescimento demográfico. Mas intenso do que essa tendência demográfica, veja aonde estávamos em termos de população rural e urbana. Nós, em 1960, nós estávamos quase na mesma proporção de urbano e rural. E quando nós chegamos em 2100,
nós somos 160 milhões em cidades e menos de 40 milhões na região rural. E é por isso que eu queria repetir, as nossas gerações fizeram muito, mas não fizeram o suficiente. Não havia forma de poder lidar com essa expansão de infraestruturas na área educacional, na área de saúde, na área da justiça, na área do transporte. O que significa que para cada um de vocês tem a grande oportunidade de ter um projeto de vida significativa. Porque foi feito muito, mas ainda tem muito para se fazer e o Brasil precisa essencialmente ser reconstruído. Quando nós vamos chegar aos 240 milhões de habitantes, não só temos o déficit econômico e social desse crescimento, como também temos que ter a visão de um país mais justo, moderno, mais desenvolvido, mais responsável. Isso é a agenda que nós esperamos que muitos de vocês possam abraçar. Outras tendências mundiais. Energia, e vocês vão abordar esse tema durante a disciplina. Comunicação explodindo, energia continua sendo muito presente em petróleo, mas as energias renováveis, os empregos verdes são oportunidades que podem se constituir como objetivo profissional de muitos de vocês. A questão da habitação e saneamento, e no caso dos engenheiros que estão aqui, tudo para ser feito com mudanças tecnológicas consideráveis. Quer dizer, não é a ideia de ter que construir coisas no terreno onde vai estar o prédio, o apartamento, isso já não é o caso. Hoje são fábricas que montam partes inteiras. No caso da escola onde eu integro o conselho lá em Genebra, o IHEID, o novo prédio de estudantes que está sendo feito, os 900 apartamentos que estão sendo construídos, todo o banheiro vem pronto de uma fábrica da Itália e que chega unicamente para ser instalado. Só falta colocar a escova de dente, porque o resto está tudo lá, preparado e fabricado como se fosse a montagem de um carro dentro de uma linha de montagem. O que significa que nessa área de habitação, nessa área de saneamento, as transformações que estão ocorrendo oferecem aos engenheiros oportunidades extraordinárias, oferecendo produtos e serviços muito mais econômicos do que nós pagamos até agora. Eventos extremos e catástrofes naturais. Eu não preciso dizer o que é Paris com 42 graus de temperatura. Vocês têm uma Europa hoje que está absolutamente perplexa. E é por isso que há um divórcio de retóricas. Como é possível chegar ao europeu hoje e dizer que o ambiente não é importante? Com uma transformação dos ecossistemas visíveis. Ou então as cinzas dos incêndios da Califórnia chegando. Vocês imaginam vendo e medindo essas cinzas de incêndios chegando e sendo monitoradas pelos centros que acompanham a meteorologia. Chegar para essas pessoas e dizer que cada país está no seu território, na sua fronteira e pode fazer o que quiser, é claro que as consequências da interdependência é determinante. E para isso que são feitos os acordos internacionais. Na aula passada, vocês trataram dos códigos para dirigir, os códigos, que foram necessários países sentando juntos na mesa para encontrar uma solução. O Acordo de Paris é essencialmente isso. O que nos leva para a Convenção da Biodiversidade, que também é um acordo internacional, e as mudanças do clima, que tem a ver com a redução de gases, de emissão de gases de efeito estufa. Riscos. Nós simplesmente vamos listar riscos, famílias de riscos. E cada um desses riscos é uma oportunidade de uma vida profissional. Se você escolhe sua vida significativa através de um risco a ser mitigado, você estará trazendo uma contribuição concreta para a tua comunidade. Vamos somente enunciar esses riscos. Crise de confiança nas lideranças, ciência política.
ressurgimento do protecionismo, comércio internacional, deterioração das moedas, economia, endividamento e déficit público com crise fiscal, ciência política e gestão pública. Riscos geopolíticos, terrorismo e crime organizado, segurança. Conflitos armados com armas de destruição massiva, tipicamente ciência política e também tecnologia. Radicalismo religioso, ciência política, psicologia, antropologia, arqueologia, porque cada religião procura no passado explicar as suas tradições. Fluxos migratórios múltiplos, doenças crônicas e pandemias, saúde. Próximo. Riscos tecnológicos, que vamos abordar. Rupturas de serviços de TI, breakdown of a critical information infrastructure, perda e fraude de dados digitalizados. Agora, essa autoridade nacional para a proteção dos dados, vindo da Europa, e 9 de julho, quando o governo federal decreta a criação da Autoridade Nacional para a Lei de Proteção de Dados, é a melhor forma de reconhecer a interdependência. Porque para a União Europeia, qualquer europeu, mesmo fora da Europa, que tiver seus direitos e privacidade agredida, a empresa ou o país são responsáveis pelo que aconteceu. Então, nenhum país que quer seu relacionamento com a Europa poderá ficar fora de um ordenamento jurídico que tem a ver com proteção de dados. Riscos ambientais, poluição do ar, e aí nós temos a engenharia química, toda a parte de tecnologia. Escassez de água potável, ameaça aos oceanos, perda da biodiversidade, mudanças climáticas, eventos extremos e catástrofes naturais. São riscos. Agora, qual é a contribuição da vossa geração? Essa geração que está chegando com um conhecimento novo e que está se afirmando no início de uma revolução. Nós estamos vivendo uma era muito semelhante à era da palavra impressa. Quando Gutenberg constrói sua primeira máquina, e a partir daí o conhecimento se dissemina, e não é por acaso que os mapas e os livros acabaram viabilizando as navegações e descobrimentos. Nós estamos vivendo uma era muito semelhante, porque o acesso à informação, o acesso ao conhecimento, a descoberta de novas fronteiras, as infovias que substituem, constituem essas novas fronteiras nessas 4 revoluções que eu rapidamente devo citar. A revolução digital, não vamos detalhar isso, porque todos sabem. A revolução mecânica, com 3D, com o impacto, por exemplo, dos drones, os robôs na área de saúde. A revolução biológica, com o grande Human Brain Project. A grande evolução das neurociências e a descoberta do último órgão humano que ainda é desconhecido, que é o funcionamento do cérebro humano. E as neurociências estão provocando verdadeiras revoluções. O envelhecimento da sociedade, um livro que recentemente foi divulgado, se chama 100 Year Life. E basicamente é uma professora da Escola de Business de Paris, que criou um centro de grande repercussão hoje. Esse é o site, recomenda como chegar com saúde aos 100 anos, com as várias condições extraordinárias que poderiam ser utilizadas. O site é público, é só fazer digital 100 Years Life, que vocês vão achar rapidamente esse site. E, finalmente, o legado da Revolução Industrial, envolvendo essa emissão de gás de efeito estufa e envolvendo o impacto das inovações que ainda vêm da Revolução anterior. Essas revoluções, elas oferecem soluções para velhos problemas. E a questão é como cada problema que nós mencionamos nos riscos, riscos ambientais, riscos econômicos, riscos tecnológicos, o que vocês vão levar da universidade
de novas soluções para velhos problemas. Nesse mundo algoritmico, vocês têm uma extraordinária competência que as gerações anteriores não têm. Como trabalhar com algoritmos para resolver soluções. Não para criar aplicativos que são absolutamente periféricos do ponto de vista de importância, mas pegar verdadeiros riscos e, a partir daí, desenvolver tecnologias que possam ajudar a resolver. Isso nos leva a um outro museu. Nós começamos no Museu Histórico Nacional, que é o Museu do Passado, a história do Brasil. Agora vamos ao Museu do Futuro. E no Museu do Futuro, para aqueles que já visitaram, aqueles que vão visitar no Rio de Janeiro, vale a pena ir, não é um problema de custo, só pegar um ônibus-leito numa noite de sábado, chegar lá no domingo, visitar os 2 museus, pegar um ônibus à noite e voltar, e dá para fazer isso. E se fizer isso em grupo, com pessoas de várias faculdades, vocês vão viver uma experiência absolutamente extraordinária. E o Museu do Futuro, pode mostrar a próxima, é uma arquitetura futurista dividida em vários módulos. Porque ela começa antes da vinda do ser humano, a história do planeta, para depois vir a vinda do ser humano nesse planeta. E, a partir daí, a vida humana e as consequências da presença humana sobre o planeta, que é a questão ambiental. Então, vocês vão percorrer uma história do universo, e, a partir daí, vocês têm um quiz no final da exposição, onde vocês vão ter recursos limitados para tomar decisões. Você tem 5 decisões a tomar, não dá para tomar todas, você tem uma quantidade limitada de recursos, qual é a decisão que você toma? E depois tem uma resposta do que foi certo, do que foi errado, e com isso um feedback para o visitante. É uma recomendação forte de ter essa oportunidade. Em outras palavras, sair da tela e ir ao encontro da realidade. Essa é a recomendação que nós deixamos. Aqui nós estamos deixando os 2 documentos que nós já colocamos no Moodle e que nós vamos pedir para vocês responder a uma das perguntas. Qual é a distinção entre a descrição brasileira dos itens segurança dos alimentos, bem-estar animal e fitossanidade, e do item proteção de ambiente e condições de trabalho, a interpretação de Bruxelas e a interpretação de Brasília? Queremos que vocês leiam as 2 interpretações e emitem uma opinião sobre o que vocês consideram convergência ou o que vocês consideram dissonância. Mas isso faz parte da prática das relações internacionais. Para assinar esse acordo, que já dura há mais de 20 anos sendo negociado, é claro que cada um quis ouvir do outro o que lhe convinha. Os europeus querendo ter acesso ao mercado brasileiro porque sua indústria precisa ter novos mercados. Os Estados Unidos se fechando, a China se tornando competitiva e a União Europeia procurando novos aliados. Daí, ela desenha um acordo para redução das tarifas e ter acesso sem tarifas aos países do Mercosul. E aí nós temos um embate dentro da Europa entre as forças da indústria e a força da agricultura. Porque é claro que a agricultura europeia não quer desse acordo. Ela prefere manter o protecionismo europeu, que é subsidiado através de argumentos como, por exemplo, a proteção do meio ambiente ou a proteção do landscape, isto é, a proteção do entorno no qual a área rural se manifesta. Já no caso brasileiro, existe o interesse da exportação de produtos agrícolas, com indústria frágil. Mas o embate no Brasil se dá entre agricultura e meio ambiente. Porque essa retórica da destruição da floresta como forma de aumento de produção, ela não é aceitável para os importadores de alimentos, já que o consumidor europeu está cada vez mais exigente em termos de meio ambiente, em termos de segurança de alimentos, de bem-estar animal e de fitossanidade.
Então, vocês vão poder ver nos dois textos como esses interesses se manifestam. Vamos para a próxima. Como construir o futuro? E como construir o futuro está naquele texto que nós oferecemos, chamado O Brasil no Futuro do Mundo, onde nós olhamos para países que têm uma alta consciência dos riscos e dos custos da inação. E nós aprendemos com eles 4 diretrizes de construção de futuro. Primeiro, a consciência disseminada dos riscos. Um australiano não precisa dizer para ele o risco que ele está enfrentando com a grande Ásia, ou alguém que mora em Singapura sabe muito bem que ele precisa ter uma consciência dos riscos se o seu país deve sobreviver no médio e no longo prazo. Um contínuo reposicionamento das organizações, que é o tema da governança. Uma capacidade de inovação. Por que países como a Suíça, por que países como até Taiwan, Hong Kong, Israel, são países que têm uma alta taxa de inovação? Porque a inovação é uma forma de assegurar o seu futuro. E veremos daqui a pouco que, não por coincidência, alguns desses países têm as melhores universidades, entre as 100 melhores universidades do mundo. Um Estado estratégico, e eu recomendo fortemente ler um documento que está na internet chamado Estratégia Nacional de Defesa, escrita pelas Forças Armadas. A leitura desse documento mostra uma consciência de interdependência, de multilateralismo, de preocupação ambiental e de preocupação com a Amazônia. E por quê? Porque os generais que hoje ocupam o alto ranking das Forças Armadas se afirmaram nas Forças da Paz das Nações Unidas. Portanto, são pessoas que tiveram que ir ao encontro do outro, interagir com essa comunidade internacional e perceberam a importância desse diálogo permanente, porque o Brasil faz parte de um mundo interdependente. Portanto, essa postura estratégica, vocês poderão encontrá-la nesse documento chamado Estratégia Nacional de Defesa, de uma forma consequente, estruturada e de longo prazo. Ranking das Nações. O ranking das nações são vários rankings que são publicados de uma forma contínua. Vocês têm desde o Where to be Born Index, como também o Where to Die Index. Vocês têm indicadores de desenvolvimento humano, de inovação, de capital humano, de World Competitiveness Report. E o que nós fizemos foi olhar esses rankings e depois fomos ver o Times Higher Education, que é um tema que nós estamos pesquisando aqui na Universidade de São Paulo, junto com a FAPESP, a Unicamp e a Unesp, e nós estamos estudando esses rankings internacionais para entender que códigos tem em torno disso e colocar o nosso desempenho de uma forma muito mais visível e uma reputação maior no quadro internacional. O que nós vamos ver quando nós olhamos para esses rankings? Que pequenos países, veja o caso de Singapura, Hong Kong, Suíça, Suécia, Holanda, Austrália, Coreia do Sul, vão estar presentes com suas melhores universidades entre as 100 melhores universidades do mundo. E vamos para a próxima. O que nós vamos encontrar? A Politécnica de Zurique, mas também a Politécnica de Lausanne, na Suíça, as 2 instituições de Singapura, que são consideradas entre as melhores, Suécia, Austrália, Hong Kong, Holanda e Coreia do Sul. E vocês vão ter aqui mais de 15 instituições em pequenos países que não são de língua inglesa. Porque no Time Higher Education, ou no KS, ou nas outros rankings, geralmente são as norte-americanas e inglesas que estão no topo, porque os rankings começaram por esses países. Mas vocês vão encontrar nessas instituições, em pequenos países, de alta consciência dos riscos. E aqueles que depois de estudarem no Brasil querem fazer um programa no exterior, eu recomendo ir em países de alta consciência dos riscos, onde existem essas universidades que não só estão preparando os quadros internos, mas recebem de fora muita gente, o caso da Austrália, por exemplo, para formar em suas próprias universidades, porque sua comunidade, sua demografia é pequena. Então, para viabilizar as suas instituições,
é preciso trazer jovens de outros países. Hoje, o fluxo de chineses que estudam no exterior vai muito mais para a Austrália e Nova Zelândia do que para os Estados Unidos, até por causa da postura do governo americano em relação a algumas comunidades, como, por exemplo, inclusive, os chineses. Rupturas e desafios. Aonde vocês podem fazer a diferença? É uma recapitulação. Educação, segurança sanitária, energia, segurança alimentar, recursos naturais e ciência. E aqui vocês têm vários temas. Não, pode continuar. Nós vamos estar aqui, para aqueles que têm interesse, nós vamos passar a jornada do dia 7 de novembro com colegas da Exalc, da Faculdade de Direito, a professora nos deve nos acompanhar, ela trabalha na questão do direito ambiental, com os colegas, obviamente, da FEA, do AEASH. Nós vamos nos reunir para nos perguntar o seguinte: como o Brasil se prepara para a COP25 em Santiago? E aqueles que quiserem nos acompanhar, nós vamos ter um Google Form, nós teremos muito prazer em recebê-los para participar dessa discussão. A ideia é saber se o Brasil cumprirá as suas promessas de 2015, se não poderá cumprir, em que condições. E na tese de doutorado defendida ontem pela Carolina Fernandes, a proposta é de se criar uma Agência Nacional de Mudanças de Clima, articular os vários atores, tanto do governo federal como das regiões, nessa área. É viável? Não sabemos. Mas que a proposta é a única proposta que foi endossada pela banca no sentido de articular os tantos atores, já que temos 10 anos para alcançar as metas assumidas em Paris, seria essa agência. E se for difícil criar uma agência, cria-se uma autoridade nacional, que é mais simples de criar, como foi criada uma autoridade nacional no dia 9 de julho, com relação à lei de proteção de dados. Aqui vocês têm nessa lâmina as promessas do Brasil, tanto em termos de matriz energética, em termos de geração de energia, mas especialmente, isso foi o tema de ontem, que nós vamos retomar no dia 7, que é o uso da terra, florestas e pecuária. E foi ontem que ficou muito claro que essa ideia do conflito entre agricultura e meio ambiente, ou agricultura e florestas, é muito mais o interesse dos especuladores imobiliários do que os agricultores. Quem destrói a floresta não é o agricultor, é aquele que quer viabilizar a venda da terra para outros fins. Vamos para a próxima, e aí nós já estamos terminando com a pergunta de quem constrói o futuro. E essa pergunta de quem constrói o futuro decorre de uma pesquisa nossa, começando em 2001, que é a pesquisa dos pioneiros brasileiros. Nós iniciamos uma pesquisa na área de administração, procurando saber quem, no final do século XIX, até metade do século XX, quem foram esses brasileiros e brasileiras que tiveram uma ação decisiva na construção do Brasil. Essas pessoas incluem desde Mauá, mas incluem Luiz de Queiroz, vindo do sul para o norte. Nós estamos falando dos Gerdaus, lá no Rio Grande do Sul, dos Fontanas, lá em Santa Catarina com a Sadia, hoje BRF, dos Klabin Laffer, com a indústria de celulose e papel no Paraná, vindo para São Paulo, com os Hermílio de Moraes, que vêm também de Pernambuco, mas se estabelecem em São Paulo, os Pfeffers, na área de celulose e papel, os Prado, já no final do século XIX, e, portanto, são 24 personagens, agora enriquecidos por 8 mulheres, incluindo a Ermelinda de Souza Queiroz, esposa do Luiz de Queiroz, que viabilizou a escola. Porque o Luiz de Queiroz falece aos 49 anos e vai ser a esposa dele que vai concluir e inaugurar a escola num período de alta imprevisibilidade e instabilidade, que foi a transição do Brasil do Império para a Primeira República. E ela, com sua resiliência, viabiliza o sonho do esposo, que foi também o sonho dela. E nós vamos encontrar a dona Veridiana Prado, nós vamos encontrar vários outros personagens que também foram determinantes nesse período. O que aprendemos desse convívio? Em primeiro lugar, essas pessoas que constroem o seu futuro fazem da adversidade um ativo. Isso quer dizer
que quando nós enfrentamos um problema, ou quando nós somos derrotados, é um ativo, um conhecimento que nós adquirimos para a próxima etapa. Então, em vez de baixar a nossa autoestima como brasileiros que estão enfrentando problema, que seja de corrupção, que seja de desgovernança, a pergunta que nos cabe fazer é como tornamos tudo que estamos vivenciando em ativos para a construção de um futuro melhor. Eu não estou propondo isso de uma forma infundada, mas é o que se aprendeu com esses pioneiros. Eles saíram muito cedo da sua zona de conforto para o encontro do outro. Ou porque foram obrigados a migrar para o Brasil, ou porque decidiram sair muito cedo da sua zona de conforto ao encontro do outro. Hoje, é aquela frase que é já mencionada, sair da tela e ir ao encontro da realidade. Valorizaram o conhecimento dos outros, trilharam um caminho próprio e integraram esse econômico, social e cultural. Próximo. Falamos de riqueza minutos atrás. A riqueza para essas pessoas nunca foi um fim, foi um meio. E quando a riqueza se torna um fim, como tivemos casos brasileiros recentes, eu acho que podemos citar o nome de um desses casos, que foi o Eike Batista, que numa universidade americana disse e declarou, porque está registrado, que o sonho dele é ser o homem mais rico do mundo. Fica muito claro que aqueles que colocam a riqueza como fim e não como meio para viabilizar um sonho, tenderão sempre a nunca alcançar o seu objetivo. E se alcançam um dia esse objetivo, isso não significa sinônimo de felicidade. A história está aqui para provar. Exercer o poder sobre si próprio, como nós já dissemos, harmonizar a lógica de resultados com a lógica de valores. Pedro Dallari citou várias vezes na aula passada o Código de Ética da USP. Sugiro fortemente que vocês se apropriem desses valores. Não para agradar a universidade, é porque valores são aqueles instrumentos que nos ajudam a atravessar a vida. Na hora que tivermos que tomar uma decisão, são os nossos valores que vão nos ajudar a optar entre A ou B. E o fato de vocês terem entrado, vocês são os 8% dos 130 mil alunos que se candidataram para a USP. Nós recebemos algo 10 mil dos 130 mil. Vocês têm a oportunidade de se apropriar desses valores e fazer parte de uma identidade coletiva. Conciliar os tempos da urgência e da relevância. O tempo da coruja e o tempo do gavião. O gavião encontrando a sua meta e indo rápido ao objetivo. A coruja pensando e refletindo antes de se mover. Como ser coruja e gavião ao mesmo tempo. E, finalmente, o que mais aprendi com esses pioneiros é que eles constroem o seu futuro, mas amam o seu destino. Construir o futuro e amar seu destino significa ser extremamente proativo na construção dos seus horizontes. Mas se as coisas não acontecem exatamente como você esperava, aceitar e entender que esse destino deve ser abraçado, porque é a melhor forma de prosseguir a caminhada na construção desse futuro melhor. Eu queria convidá-los, em nome dos organizadores, para estarem no fim de semana de 21 e 22 de setembro no Palácio dos Campos Elíseos, em São Paulo, perto da Estação da Luz. Nós, os organizadores dessa exposição, estará lá. A exposição vai ser inaugurada no dia 19 de setembro, e nós temos um curso de formação de professores em pioneirismo e educação empreendedora, um curso reconhecido pela educação para professores de escolas públicas. E nesse prédio, que é o Palácio dos Campos Elíseos, construído pelo Elias Chaves, e construído para ser uma casa de um cafeicultor de grande prestígio na época, ele se transformou, décadas depois, no Palácio do Governo, abandonado, virou uma Secretaria de Tecnologia e Cultura, e agora ele é um centro de referência em economia criativa.
E nós, então, fomos convidados a oferecer essa exposição dos pioneiros brasileiros nesse palácio. Aqueles que têm a disponibilidade e querem vir, inclusive com seus familiares, para visitar essa exposição, os organizadores, eu incluído, estaremos no sábado e domingo nessa exposição. É claro que vocês podem ter até 1º de dezembro para programar essa visita. Aqueles que resolvem visitar, convém descobrir o que chamamos do Corredor Cultural da Luz. Porque lá vocês têm o Sesc Bom Retiro, vocês têm o Instituto Porto Seguro, vocês têm a Pinacoteca, vocês têm o Museu da Energia, vocês têm vários equipamentos culturais que constituem esse chamado Centro de São Paulo, velho Centro de São Paulo, porque a Estação da Luz era o centro da economia na época da cafeicultura. As estradas de ferro que levavam café até o Porto de Santos e traziam a mercadoria do Porto de Santos para a Estação da Luz constituíam o centro dessa economia. Portanto, é uma visita que seria feita não só a esse museu, mas a esse polo também. Vamos prosseguir? Para terminar, a maleta do imigrante. Essa maleta vocês encontram no Museu da Imigração, outro museu que merece ser visitado, porque ele energiza, ele mostra como pessoas que vieram sem nada ao Brasil conseguiram superar adversidades e fazer a diferença. E essa maleta é a maleta com que o imigrante chegou ao Brasil. Pequena, com pouca coisa dentro. A decisão que cada um de vocês tem que tomar é o que vocês vão colocar nessa maleta na sua viagem para o futuro. Partindo da premissa que nós somos todos imigrantes. Com isso, eu queria encerrar essa etapa de apresentação